capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a partir do verso 1. Quem encontrou diz amém. Tessalonicenses, capítulo 4. Obrigado aos obreiros, aos levitas, pela ajuda. Amém, irmãos? Diz assim, vou ler a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses 4. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisto cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Essa palavra, irmão, é porneia. Certo? Aquela palavra que a gente viu na primeira parte do estudo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Eu sei que em algumas traduções tem diferente. Certo? Mas o sentido é exatamente esse. De maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Agora escute, portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, o pastor, o diácono, o presbítero, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Amém, irmãos? Senhor Deus, está aqui tua palavra, Senhor, que é poder e vida para todo aquele que crê. Eu não tenho nada, Pai, de mim mesmo, se não vim de ti. Que nesta noite, Pai, mais uma vez, o Espírito Santo mova e fale aqui neste lugar. Que os corações, ó Pai, aqui presente possam ser compungidos, quebrantados, saiam daqui transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Fala mais uma vez nessa noite, Pai. E que a tua palavra, ó Pai, quebre as cadeias, algemas que prendem este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, Pai. Que eles possam, ó Pai, serem curados, libertos, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Fala mais uma vez. Tu tens liberdade, ó Espírito Santo. Age, santifica, lava, purifica a tua igreja, Pai. Para a tua glória e para o teu louvor. Em o nome do Senhor Jesus. Diga amém, amados. Na sexta-feira passada, nós demos início a este estudo com o tema O Cristão e a Pornografia. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte e última, que eu quero encerrar esse assunto hoje. Então eu quero que você nesta noite preste muita atenção e que as palavras que você ouvir aqui neste lugar, você possa guardar no seu coração. Porque não adianta você vir simplesmente para o culto, para ouvir o estudo e não colocar em prática nada, não viver nada. Isso torna você mais culpado no dia do juízo. Agora, se você veio aqui nesta noite com a intenção de aprender, para querer mudar a sua vida e praticar esses ensinamentos, bem-aventurado você é e toda a sua casa. Pois bem, na sexta-feira passada, nós vimos o que é a pornografia em si. Eu não vou mais repetir, irmãos, o que eu falei na sexta-feira passada. Está gravado, você vai lá, pega com o irmão Renato, o estudo está lá, a primeira parte, você pega lá e vai escutar.
Nós já vimos os seus números, todas as estatísticas, e até agora nesse vídeo agora que você acabou de ver, vimos mais algumas, ou já tínhamos visto algumas delas. Falamos também sobre as consequências, aquilo que tem acontecido com o homem, com o jovem, com a mulher, por causa do vício da pornografia. E hoje nós vamos dar continuidade, na última parte, como vencer a pornografia. Então, para você que não veio na sexta-feira passada, depois você pega com o irmão Renato. Amém, irmãos? Como nós acabamos de ver nesse vídeo, irmãos, este mal, a pornografia, atingiu a igreja. Centenas de milhares de cristãos estão aprisionados, viciados em pornografia. Isso, pastores, diáconos, obreiros, levitas, líderes, membros, mulheres, homens, adolescentes. Então, por que não pregar sobre isso? Se há um mal hoje dentro da igreja, nós devemos pregar sobre isso, para que esse mal seja afugentado pelo poder que há no evangelho, na palavra, no poder que há no nome do Senhor Jesus. O meu desejo, a minha oração é que através desse estudo, você possa verdadeiramente ser liberto, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que o mundo lá fora tem um conceito diferente de Deus, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Para eles a pornografia é normal, mas para a igreja não. Sexta-feira passada nós falamos muito de estatística, dados científicos, mas hoje eu quero abordar biblicamente este assunto. Biblicamente, hoje eu vou mais para a Bíblia, porque não há como, irmãos, nós sermos convencidos de que pornografia é pecado, se não for pela lei de Deus, porque a lei de Deus nos revela o pecado, e a pornografia, ou o vício da pornografia, é pecado. E a primeira coisa que um viciado, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente viciado em pornografia tem que fazer para se libertar, a primeira coisa é reconhecer que a pornografia é pecado. Porque enquanto o viciado tiver em sua consciência os seus desejos afetados, o seu desejo levado a pensar e a admitir que não tem problema, que ele está bem, que está tudo bem, que não tem nada demais, que isso não é errado, ele nunca irá se libertar. A primeira coisa que alguém que está com esse problema, ele tem que admitir que isso é um problema, que isso é um pecado. Ele precisa admitir que ele precisa de ajuda. É o primeiro passo. É como um viciado de droga, irmão. Vício é vício. É como um viciado de droga. Nenhuma casa de recuperação aceita um drogado que está lá obrigado. Dificilmente uma casa de recuperação de drogados, de viciados químicos, vão lá e aceita a pessoa por obrigação. Que os pais, não, fica aí. Ele, não quero ficar. Por quê? Porque o tratamento não vai funcionar com ele. Ele vai causar confusão, divisão, brigas, contenda, não vai respeitar lá as autoridades e vai acabar fugindo. Então a primeira coisa que um viciado tem que reconhecer é que ele está errado. O que ele está fazendo prejudica a ele e ao que está próximo dele, que é pecado e que ele precisa de ajuda. Então, se esse é o seu pensamento, se você veio aqui, está aqui com essa intenção de aprender para se libertar, para ser curado, para ser tratado, você conhece e reconhece que isto é mal, que isso é pecado, glória a Deus. É um ótimo sinal. Agora, se você tem em sua mente que isso não é nada demais, que não tem nada a ver, que isso aí ninguém tem nada a ver com a sua vida, e aí eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, aí nada, nem ninguém poderá te ajudar. Nada, nem ninguém. Primeiramente, não é o pastor, não sou eu que tem que lhe convencer que isso é pecado.
não são as minhas palavras, é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder de convencer, eu não estou aqui para isso. Eu sou um pregador, sou um ministro. Mas quem vai te convencer, quem vai abrir a tua mente, teu coração, é o Espírito Santo. E se ele não fizer, ninguém mais fará. Nem tua esposa, nem teus filhos, nem teu esposo, ninguém mais fará. Agora, eu tenho muita pena dessa esposa ou desse esposo, dependendo do caso, porque ou o viciado assume que o que ele faz é pecado, ele está lhe prejudicando e que precisa de ajuda, ou a sua esposa ou o seu esposo, coitado, vai viver sofrendo e lutando com isso a vida toda. Se não houver um divórcio. Que a tendência é essa, como nós vimos aqui nas estatísticas. A tendência é essa. Agora, se você reconhece que é um viciado, que você precisa de ajuda, se você está sendo ministrado através desta palavra, pelo Espírito Santo, aí há como você se libertar disso. Eu vou mostrar isso aqui nas Escrituras. Mas talvez, é o que nós vamos ver aqui hoje, você tem algumas desculpas para guardar este pecado, alimentar este pecado. Talvez você já criou defesas, mecanismos, argumentos contra a palavra, contra os pastores, contra a sociedade, contra a sua própria esposa, contra o seu próprio esposo. Você já tem esses argumentos, suas defesas. E aí, você pode dizer, não, pastor, eu faço isso, mas eu não sou viciado. Eu sou apenas um usuário. Pois deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você é usuário da pornografia? Responda para você mesmo. Por quê? O que te levou a isso? Outra pergunta. Você é mesmo cristão? É comum a um cristão ser usuário da pornografia? Convém? É lícito? Então por que você é usuário? Vou repetir, eu não estou aqui para acusá-lo, não. Não estou aqui para acusá-lo, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Porque o acusador é o diabo. Agora, a questão é, você quer viver com isso? Você quer viver toda a sua vida aqui nessa terra, praticando essas coisas? É isso que você quer? O fim da tua vida será marcado por uma vida santa ou uma vida aprisionada nessas coisas? A tua vida aqui na terra. A sua esposa ou o seu esposo quer viver com isso? Ele se sente bem em ver você fazendo isso? Ou ela se sente bem vendo você consumindo essas coisas? Vocês convivem bem com isso? A consciência de vocês, como cristãos? Sejam sinceros, respondam para você mesmo agora essas perguntas. E até quando você quer viver com isso? Será que isso não deixa a sua esposa infeliz? Será que isso não deixa o seu esposo infeliz? O faz sofrer ou a faz sofrer? Por que eu estou fazendo essas perguntas, irmãos? Porque nós precisamos respondê-las. Porque através dessas respostas nós vamos ter em nosso coração uma convicção de que nós fazemos é certo ou errado. Deus compactua ou não. Eu vou ler Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia. Eu disse que eu ia para a Bíblia hoje. E eu vou para a Bíblia hoje. Sexta-feira passada eu pouco li versículos bíblicos. Eu mais usei argumentos científicos do mal. Porque a minha intenção aqui é levar você a perceber como isso é mal e é pecaminoso. Efésios 5. Vamos lá. Verso 1. Portanto, sejam imitadores de, vamos lá? Vou imaginar Deus fazendo o que você faz. Você está imitando Deus nisso?
Primeiro argumento que eu estou usando contra você agora. A Bíblia diz: seja imitadores de... Imagine Deus fazendo o que você faz. Como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Escute agora. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de irmão. Ele está falando, você não deve nem comentar essas coisas. Você não deve nem falar, quanto mais ver, assistir, consumir. Ele está falando, você não deve nem comentar essas coisas. A palavra é imoralidade sexual, porneia. A raiz de pornografia. Então atente para isso, aqui é Bíblia. Você não deve nem argumentar, nem conversar, não faça nem menção de palavras de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie. Ele diz, olha, não pastor, mas só isso aqui, não, de nenhuma espécie. De nenhuma. As mais modernas, as mais antigas, nenhuma espécie. Qualquer tipo de imoralidade, qualquer tipo de pornografia, ele diz, nenhuma espécie. Vídeo, não. Áudio, não. Imagens, não. Revistas, não. Nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os. Pronto, eu poderia fechar aqui e ir embora. Isso aqui era argumento suficiente para condenar quem consome pornografia, ou viciado ou não. Não convém aos santos, filho. Não convém aos santos, filha. Convém. Não haja obscenidade. Como é que tem no teu, como é que tem na tua tradução aí? Não haja o quê? Imoralidade, obscenidade. Escute isso. Nem conversas tolas. Sabe aquelas piadinhas, sabe, indecentes, aquelas brincadeirinhas imoral. Corta. Quanto mais assistir, irmão. Quanto mais ver. Isso aqui já é suficiente para eu fechar aqui e ir embora. Olha, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Quer mais clareza do que isso que a Bíblia condena, irmãos? Que seja mais claro do que isso. Mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, ou seja, que pratica porneia, imoralidade sexual, ou impuro, ou ganancioso, que é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Não tem problema não, isso é besteira. É porque os crentes são os quadrados. Pode assistir, pode ver, compra, não tem nada a ver, não. Ninguém vos engane com palavras tolas. São palavras de tolos. Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem, ou seja, estão praticando a desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Amém, irmãos? É o primeiro argumento bíblico que eu uso contra aqueles que praticam. Não, eu sou só usuário, eu vejo só de vez em quando. Não, nenhum tipo, ele diz, nenhuma espécie, de forma alguma, seja imitadores de Deus. Não pode haver nem menção, nem gracejos, ele diz, porque é inconveniente, não combina com os santos. É imprópria para os santos. Eu pergunto, você é santo? Pergunta para o seu irmão, você é santo? Você é santo? Pergunta para ele, você é santo? Você é santa? Não convém, meu amado, não convém, minha amada. Mas vamos lá, você tem uma desculpa. Não, pastor, agora, vamos falar para os casais agora, né? Não, pastor, é para apimentar meu casamento. Sai, pastor, meu casamento anda frio. Brocochô, meio para baixo, meio sem criatividade, né? Aí a gente começou, pastor, a gente teve uma ideia, que tal, vamos lá. E até, pastor, a gente pensou, sabe, de ir numa locadora, a gente ficou com medo, aí vamos aqui na internet mesmo. E aí,
nós começamos a assistir. Pastor, para mim, pastor, isso não tem nada, porque é para apimentar meu casamento. Primeira desculpa. Vamos lá, apimentar, você quer dizer aquecer. Né? Apimentar, aquecer. Que não vai tornar ardido, né? Porque a pimenta arde, mas não é essa intenção que você quer. Você quer aquecer o seu casamento. Então vamos lá. Primeira coisa. Se você está atrás da pornografia para aquecer o seu casamento, tem alguma coisa errada. Já começa aí. Já tem alguma coisa errada na sua vida cristã e na sua vida conjugal. Por quê, pastor? Porque a pornografia é uma arma de Satanás forjada no inferno, a custo de muito sofrimento, a custo de muitos divórcios, a custo de cadeias e de perturbações psicológicas de muitas pessoas. Essa arma foi forjada no inferno para destruir casamentos, famílias e matar a espiritualidade das pessoas. Aí vamos lá, você vai atrás dessa ferramenta, desse instrumento, lá no inferno, forjado com pessoas ímpias, que não temem a Deus, que não honram a moralidade, a ética, que não temem a palavra. Você vai lá e consulta aqueles filmes, aqueles vídeos, aquelas imagens, para aquecer o teu casamento. Isso é legal? Isso convém? Como nós vimos na semana passada, irmãos, milhões e milhões de pessoas estão com suas vidas aprisionadas no vício da pornografia. Sofrem distúrbios emocionais, psíquicos, fisiológicos. Suas mentes estão aprisionadas na pornografia. Só para você ter uma ideia, a gente falou isso na semana passada, a indústria pornográfica, ela arrecada lucro 100 bilhões de dólares por ano. Você tem uma ideia. E aí ela tem levado a destruições de muitos casamentos, a depravação da sexualidade entre jovens e adultos. E aí uma filosofia bastante comum entre os que consomem a pornografia, a filosofia humana do mundo lá fora. Ah, pastor, o que importa é ser feliz. Você já ouviu isso? Não importa a forma ou o jeito. O que vale é ser feliz, pastor. É essa a filosofia deles. E aí, ferem a ética moral da sociedade, família e da igreja. Não querem saber, não. A pornografia não se preocupa com o que a sociedade pensa, com o que as famílias pensam, com o que a igreja e os princípios cristãos estão nem aí. Vale tudo para agradar os seus clientes, os seus consumidores. Eles passam por cima de qualquer ética moral, dizendo: o importante é ser feliz. Esse é o conceito do mundo. Aí está aí a sexualidade se pervertendo. Porque eu falei semana passada, o sexo é bom. Não há nada de mal em si no sexo, porque foi Deus que criou o sexo. Foi Deus que nos fez com libidos, com desejos, atrações. Foi Deus que criou essas coisas. O pecado está na forma em que você sacia, que você realiza esses desejos. Aí é onde está o pecado. Então entenda isso nesta noite. De que forma você tem buscado viver uma vida sexual de acordo com a vontade de Deus? De que forma? O que importa é ser feliz, ser igual ao mundo? O que você quer dizer com apimentar? Se você quer dizer apimentar, significa contaminar, eu concordo. Porque é exatamente isso que a pornografia faz. Ela contamina o casamento. Ela macula. Hebreus capítulo 13, 4 diz assim: o casamento deve ser honrado. Essa palavra honrado, em algumas traduções tem venerado. Ou seja, muito respeitado. Muito
respeitado. E eu vejo um casal buscando na pornografia, eu acho isso um desrespeito ao seu próprio casamento. É uma maculação daquilo que é divino, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é belo, daquilo que é consagrado a Deus, sendo contaminado, maculado, envenenado pela pornografia. É isso que eu entendo na palavra. Eu te aconselho, ao invés de você apimentar com as pimentas do inferno o teu casamento, pega o sal da palavra. A pimenta não dá sabor. Ela pode até tornar o casamento, vamos dizer assim, aquecido, como você está dizendo. Mas essas chamas não é do Espírito Santo, é do inferno. Esse calor que é produzido pela pornografia é do inferno. Então eu te aconselho a você dispensar a pimenta e pegar o sal. Por quê, pastor? Pimenta não dá sabor, nem preserva nada. Nada. Ela apenas queima, arde, e isso lembra muito o inferno. Queimar, arder. Eu sei que esse contexto que eu estou trazendo para você, para que você entenda o conceito do mundo, não é para aquecer, é para apimentar. Eu quero trazer também nesse contexto para você. Agora, se não, pastor, eu queria dar sabor, pastor, meu casamento, aí sim. Dar sabor é outra coisa. Porque eu tenho consciência, eu sei, irmão, que os casamentos passam por momentos difíceis. Eu sei que quem casa, com o passar do tempo, toda aquela chama, todo aquele ardor, aquela paixão, todo aquele fervor, todo aquele desejo, ele vai esfriando, vai se acalmando. Eu sei disso. Agora, nada pode apagar o amor verdadeiro. O problema é que muitos casamentos estão baseados apenas e somente na atração sexual. E quando estas coisas esfriam, acende-se um sinal de perigo. Começam brigas, discussões, e ali muitos nem resistem mais a estarem vivendo. E talvez não dê tempo eu entrar nesses assuntos mais profundos, também porque aqui, nós estamos aqui com muitos adolescentes solteiros. Mas talvez numa outra oportunidade para os casais. Eu vou falar mais sobre isso. Nós precisamos de sabor para o nosso casamento. Pois vamos buscar esse sabor na palavra de Deus. O símbolo de um verdadeiro cristianismo, irmão, é o sal, não é a pimenta. É o sal. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Então, ao invés de salgar, o que muitos têm feito, irmão, é vivido uma vida insípida. E ao invés de buscar sabor para a sua vida, para o seu casamento, eles vão buscar ardor. Você perdeu o sabor. O seu casamento perdeu o sabor. Vamos lá. Por que você busca pornografia? Seja bem sincero agora. O corpo da tua esposa não te atrai mais? Você não tem mais desejo por ela? Você precisa de um estímulo externo? Você precisa olhar outras mulheres, é isso? Explique. Como é que sua esposa encara isso? Você, esposa, o teu esposo não te agrada mais? Por que esfriou? Esfriou porque você começou a assistir pornografia? Ou já estava frio antes? Porque um dos sintomas de um casamento contaminado pela pornografia é a frieza conjugal. Então eu quero que você preste bem atenção. O teu casamento esfriou antes da pornografia
ou depois? Será que não foi exatamente porque você começou ou vocês começaram a consumir essas coisas? Como assim, pastor? Irmãos, eu tenho certeza, convicção, dentro da palavra de Deus. Eu quero que preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. A maneira biológica, natural, que Deus criou para o homem e para a mulher desfrutar da sexualidade é suficiente para satisfazer o homem e a mulher. Eu creio profundamente que a maneira que Deus criou, biológica, natural, ela é suficiente para realizar o homem e a mulher sexualmente. Quem crê nisso? Eu creio. Agora, quer ver o que a pornografia fez e tem feito? Ela ensina o contrário. E aí o que acontece, sabe o que é? As pessoas começam a consumir a pornografia. Aí a mulher começa a deixar de ser atraente. O homem começa a deixar de ser atraente. A natureza, aquilo que era natural, aquilo que era simples, belo e puro e satisfatório, foi contaminado por fantasias, por ficções, por mentira. E agora o que é natural, o que é biologicamente criado por Deus, que poderia satisfazer, não consegue mais. Se você nunca tivesse consumido a pornografia, você seria feliz com a sua esposa e com o seu esposo, da maneira mais simples, mais natural possível. Sabia disso? A maneira mais simples seria o êxtase, o clímax, seria a realização completa para o homem e para a mulher. Sabe quem mudou isso? A pornografia. E eu falei sexta-feira passada sobre isso. A pornografia mexe com o seu cérebro. A dopamina começa a ser lançada, criada em doses cavalas. E quando aquela imagem está sendo repetida, você precisa de outras imagens para compensar. E aí o que era para ser algo natural, algo entre o casal, as formas naturais, a criatividade natural de um casal, seria suficiente. Mas você preferiu se contaminar com a pornografia. Então o que está acontecendo? Problemas. E aí eu quero te dar um conselho. Você tem problema nessa área? Você é cristão, você é cristã, está com problema na área sexual com o teu esposo, com a tua esposa? Ei, procura o teu pastor, homem. Ei, procura a tua pastora, mulher. Eles podem te ajudar. Ao invés de você se abrasar com as chamas do inferno, vai atrás de quem tem o fogo do Espírito Santo. Vai atrás de quem tem uma palavra de sabor que vem do alto, com sabor que vem do alto. Procura alguém, não procura qualquer um também não. Procura alguém que pode te orientar e edificar e melhorar o teu casamento nesta área. Mas corta todo este mal que está contaminando o teu casamento. Como eu falei, é natural que o casal passe por dificuldades, mas nada que a palavra de Deus e a orientação de Deus não possa resolver, amado. Sabe qual é a verdade? Muitos estão intoxicados com a pornografia. A mente suja, o leito maculado, as fantasias de uma mente suja, substituiu a forma pura e santa que Deus criou. Ei,
Um cristão não precisa de pornografia para aquecer o seu leito. Ele precisa amar o seu cônjuge, como a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Só isso. Amar o seu cônjuge, como a palavra de Deus nos orienta. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, honrai os vossos esposos. Ei, a pornografia é contrária ao amor. A pornografia é contra a honra. Pelo contrário, ela desonra, ela desrespeita, ela macula, ela mancha, ela é egoísta, é insensível. A pornografia é egoísta, ela tira a afetividade da pessoa, ela tira o carinho. A pornografia tira o amor, tira o respeito, tira a paixão. A pessoa viciada em pornografia, ela é fria, insensível. A única coisa que ela precisa é de sexo. Pode ter certeza. A pessoa que é viciada em pornografia, ela não é afetiva, carinhosa. E pode até ser naquele instante, naquele momento. Mas depois um vira para o lado, outro vira para o outro. Já se satisfez e ali não há mais a amizade, o carinho, o amor. Terminou aquele ato, pronto, acabou tudo, vai um para o lado, um para o outro. Quem é viciado não é sensível, não é carinhoso, não há afetividade, porque ele é egoísta. A pornografia acaba com a afetividade. Eu falei sexta-feira passada com relação aos solteiros. Deixa eu repetir um pouco o que eu falei na semana passada. Coloca aqui um retorno, estou sem retorno. Os nossos jovens, eles estão cada vez mais insensíveis. Eles estão trocando o amor pela pornografia. E quando eles enamoram com alguém, eles não sentem mais o amor puro. Eles pensam logo naquilo. Eles não conseguem mais ter a afetividade, a pureza de amar sem pensar em sexo. O desejo deles é se abrasarem logo. E quando um não cede à atração, o desejo que o outro tem, ficam com raiva. E terminam. Porque o desejo deles é se defraudar um ao outro. É se abrasarem um ao outro. Porque são consumidores de pornografia. No meu tempo, eu já conversei isso com a minha esposa. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu fui começar a entender o que era namorar, irmãos. Eu tinha os meus 14. Foi começar a despertar em mim. Os meus amigos, todos já estavam avançados mais do que eu. Não sei o que foi aquilo. Acho que a minha educação, a minha criação. E quando eu ia namorar com uma menina, a menina zombava de mim. Me chamava de mole, de abestado, já naquela época. Naquela época. Porque para mim namorar, irmãos, era estar perto. Porque para mim namorar era pegar na mão, era se abraçar, de vez em quando um beijinho. Para mim um beijinho, irmão, era Hoje, beijinho não. Tem que passar a língua na boca do outro, sair, voltar e... Senão você não sabe, eu era pressionado naquela época, já naquela época, estava começando. E a minha mente de criança, a minha pureza, não captava aquilo. Mas eu fui forçado pela sociedade. E não passou muito tempo, eu comecei a fazer o que não prestava. Por quê, irmão? A influência, aquilo que você se deixa levar, aquilo que você vê, aquilo que você é doutrinado, é ensinado lá no mundo, é que controla a sua vida. Eu não sei, jovem,
O que você tem feito hoje? Como é que você tem namorado hoje? Eu te dou um alerta. Pare de consumir pornografia. Por quê, pastor? Porque o teu casamento não vai durar. Porque tudo que você consome, que você assiste, é uma mentira. É um engano. É uma farsa. É um teatro ali, aquilo ali é uma encenação. Nada daquilo é verdadeiro. Então não espere que a sua esposa ou o seu esposo lhe dê aquilo. E aí eis o motivo de muitos casamentos jovens, irmãos, com 1 ano, 2 anos de casado, estão vivendo crise no casamento. E nesta área. Porque passaram 10 anos de sua vida consumindo pornografia. E quando se casam, vê que tudo aquilo é uma ilusão. Jovens, irmãos, que casam hoje, pensam o seguinte: não, eu vou só comer, dormir e namorar. Comer, dormir e namorar. Não há uma preparação. Aí quando se casa, não quer fazer comida para o esposo, não quer varrer uma casa, não quer lavar a roupa do marido. Que ela fantasiou uma coisa. Fantasiou uma coisa que não era o casamento. Ela foi doutrinada de uma outra forma, para um outro caminho, uma outra pessoa ensinou de forma errada o que é o casamento. Aí eu temo pelos nossos jovens, irmãos, as nossas jovens mulheres que pretendem se casar. Não, eu quero só trabalhar. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Não sabe lavar uma roupa, não lava nem suas roupas íntimas, quanto mais do marido. Não sabe cozinhar um ovo. Aí quando o marido chegar com fome em casa do trabalho, faz mingau para ele. E ainda diz assim: não, vai fazer, eu fiz o meu, vai fazer o teu. Porque não foram ensinadas. Não existe mais, irmão, mulheres prendadas. E aí hoje se casam, irmão, pelo corpo, pela atração física. Não dura 1 ano. Não dura. Não dura. Homens que se decepcionam cedo com essas mulheres. Por quê? Porque suas mães, que são mais velhas, têm uma outra criação. Cozinham, passam, lavam roupa, faz uma comida gostosa. Aí a mulher fica com ciúme. Quando deveriam ter aprendido com suas mães. Para quando se casar, também agradar o seu esposo. Da mesma forma os esposos. Jovens, homens, que não têm responsabilidade, que não passam segurança. Jovens que não conseguiram atingir uma maturidade para assumir um casamento, para cuidar de uma outra pessoa, a sua esposa, quanto mais a responsabilidade da casa. E aí corre, como vê o negócio acorchando. É muita pressão, meu filho. Aí não dura 1 ano. Não aguenta o trampo. Não há responsabilidade. Não assume os compromissos de homem. Porque o compromisso de homem não é só na cama, não. Não é só na cama, não. Então atenta para isso. Não há mais a pureza, porque a pornografia roubou a pureza do casamento, dos relacionamentos. Hoje é o corpo, são as partes íntimas que atraem as pessoas, porque a pornografia destruiu a afetividade. E começa com os nossos jovens. Eles não sabem mais o que é amar. Não sabem mais. Segunda desculpa: ah, pastor, eu só vejo, mas eu tenho relação com a minha esposa e ela sabe. Ela sabe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os teus pensamentos, os teus desejos é só para tua esposa? Você assistindo aqueles filmes, você pensa é na sua esposa? Seja bem sincero. Quando você está na cama com a sua esposa, é nela que você está realmente pensando? Seja sincero.
Onde está a tua mente nesta hora? Porque a traição não se dá apenas no ato do relacionamento sexual, não. Jesus falando em Mateus, ele diz que o adultério se dá quando você deseja a outra pessoa. Ali se dá o adultério. É por isso que não há, irmão, desculpa para um cristão, não há argumento. Não há. Ah, pastor, não considero adultério porque ela sabe. Se ela sabe, ela é tão cúmplice, é tão culpada como você. Não é porque ela sabe que deixou de ser errado, que deixou de ser pecado, não, continua sendo pecado, o ato de consumir a pornografia. Ou os dois querendo ver ou não, ou só um querendo ver. Continua sendo pecado. Se você não vê problema nisso, vou te mostrar um problema sério nisso. Primeiro, você sabe, já falei aqui, há uma indústria de morte por trás da pornografia. Uma indústria de morte. E quando eu compro, quando eu consumo a pornografia, eu estou bancando, patrocinando essas mortes. Esses divórcios, esses distúrbios, todos que eu falei aqui, psicológico, biológico. Então, não é o mal só a você. Você diz, não, mas eu não tenho problema nenhum, não. O problema você causa também aos outros, quando você patrocina esta empresa de destruição. Arrecadando bilhões, e uma parte disso vem do teu bolso. Você está patrocinando a indústria da pornografia, ajudando a destruir milhares de casamentos, e a propagar o aumento da traição. Você viu aqui no vídeo. Da pedofilia. Lembra que eu falei sexta-feira passada? Que a pornografia é a porta para todos os outros pecados da área sexual, como a traição, a pedofilia, a zoofilia e a homossexualidade. Ou homoafetividade, como eles querem que fale agora. Não importa, tudo é pecado. Homoafetividade e homossexualidade, tudo é pecado. Você está patrocinando isso. Você está sendo um agente do inferno. Porque você está patrocinando essas mortes e esses outros pecados. Não é só porque os dois assistem que isso deixou de ser pecado, não. Continua sendo pecado. Outra desculpa, pastor, ninguém tem nada a ver com isso. No meu quarto é só eu e meu esposo, minha esposa. Ei, você sabe o que significa a palavra ilegal? É ilegítimo, é impuro, é ilícito, é impróprio. E esse teu conceito de que ninguém tem nada a ver com isso, o que importa é ser feliz, ninguém se dá na minha vida, não esqueça que carrega uma bandeira chamada cristianismo. Você faz parte de um corpo, de uma sociedade, ou então não. Ou então se desvincule dessa sociedade, desse corpo vivo chamado cristianismo. Porque, pastor, a sociedade hoje considera todas as coisas legais também. Inclusive práticas que Deus condena. Quantos lá fora, irmão, considera legal o aborto? Quantos lá fora consideram legal a homoafetividade? O lesbianismo? Quantos lá fora acham legal todo tipo de pecado, irmão? E não é legal, não tem nada a ver, não. E você está sendo doutrinado, a tua filosofia agora é idêntica ao do mundo. Ah, é ilícito para Deus, é ilícito para a Bíblia, para mim é normal. É como o mundo diz, não, a preferência sexual é uma questão particular. Temos que reconhecer essas preferências aí, aprender a respeitar a diferença de cada um. Temos que respeitar, não é assim como na filosofia do mundo? O argumento que eles usam não é esse. Ei, é ilícito, é impuro. Você quer fazer? Faça. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que isso é impureza sexual. E que Deus se levantará em juízo contra aqueles que praticam essas coisas. Isso eu devo dizer. Quer continuar fazendo? Faça. Faça. Vá contra os valores da palavra de Deus.
Vá. É como diz o mundo, se é bom para você, se te faz feliz, aí não importa se é impróprio, se é ilícito, se Deus se agrada, tudo em nome do prazer. Não. O que importa é ser feliz, o que importa é a minha vida. Vou correr. Então, o que é pornografia? É um desejo que homens e mulheres têm de contemplar a nudez, serem excitados, satisfazerem sexualmente. Agora eu vou dizer algo para você que é cristão. Nenhum cristão, vou repetir, nenhum cristão que tem o Espírito Santo pode dizer que não vence a pornografia, que não tem poder de lutar contra ela. Nenhum. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. E aí eu quero que você neste momento preste bem atenção no que Deus vai falar a você nessa noite. Vamos ler primeiro Gálatas, capítulo 5. Depois eu leio esse. Eu queria que alguém lesse capítulo 5. Versículo de número 25. Quem lê para mim? Gálatas 5. Se vivermos, escute isso, irmãos. Se você diz que é cristão, que tem o Espírito Santo, você não deve andar assim? Você não deve viver assim, ou deve satisfazer os desejos da carne? Eu creio, irmão, que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para vencer toda e qualquer tentação. A Bíblia diz, irmãos, não lembro agora o texto, acho que é 1 Coríntios, que não há nenhuma tentação que venha sobre nós. Escreve esse texto. Lembra, Júnior? 10:3, abre sua Bíblia aí. Diz assim: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, ou humana. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possa o quê? Suportar, irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, a tentação que vem sobre você, a pornografia, ela é humana, irmão. Ela é possível de ser vencida. Use o seu livre-arbítrio, né? Sua vontade, e diga não a isso. Essa palavra que eu tenho para você nesta noite. Lute, diga não, rejeite. Ei, olha aqui para mim, igreja. Diga não aos sites pornográficos. Não. Diga não às revistas. Diga não à nudez desta pessoa. Diga eu renuncio. Ah, pastor, eu sou fraco, pastor, eu caio, pastor, eu não consigo. Não, veio tentação que você não possa suportar. Se você tem o Espírito Santo, Deus te dá antes o escape. Então se você cai porque você quer, irmão. Porque você quis cair, você abriu mão do escape, da saída que Deus tem te dado.
Ei, sabe aqueles dias que você é tentado, sabe? Aqueles dias que tuas forças parecem que não vai vencer, que o inimigo lança setas fortíssimas na tua mente. O dia que teu corpo físico passa por reações biológicas tremendas. Sabe aquele dia que os teus olhos são atraídos para estas coisas? A Bíblia diz que Deus provê o escape para você também. Irmãos, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Diga assim para o seu irmão: irmão, busque de Deus este dom. Domínio próprio. Eu quero falar em língua, eu quero profetizar, eu quero ter visões. Busque domínio próprio. O que é isso, pastor? É a força que o Espírito Santo nos dá para rejeitar o mal. Um homem, uma mulher, irmão, convertida, que tem este dom, ele tem essa capacidade de controlar os seus desejos. Domínio próprio é o poder de exercer controle sobre os seus desejos, sobre as suas tentações. E se você não domina, é porque você não quer, é porque você rejeita o que Deus tem te dado. A Bíblia diz, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... pastor, eu tenho orado tanto, pastor, contra isso. De manhã, de tarde, de noite, pastor, eu tenho orado, pastor, eu tenho orado. Você tem vigiado? Você tem vigiado também? Como assim, pastor? Você só ora, meu irmão. Orar é a parte de Deus. É aquilo que você não pode fazer, mas tem coisas que você pode fazer. E aí você precisa vigiar. Você não pode só ficar orando, não. Orar é a parte que cabe a Deus. As coisas impossíveis no mundo espiritual. E vigiar é a sua parte. Deixa eu traduzir melhor para você. Tome uma atitude sobre isso. Tome uma atitude. Como, pastor? Delete todos os filmes que estão no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Cancele a sua internet, se possível for. Vigie, tome cuidado. Corte logo o mal. Você sabia que uma das terapias para libertar o viciado pornográfico, essa corte drástico, né? Drasticamente, o corte, né? Drástico. Engasguei com a palavra. Por quê, irmãos? Para que comece uma limpeza mesmo na sua mente. O viciado químico, ele é cortado a droga para que haja uma pureza, uma desintoxicação do seu corpo. Então entenda isso. Se você tem esse problema com a pornografia, corte tudo, cancele tudo. Saia dos relacionamentos com outras pessoas que te induzem a isso. Jovens, abandone essas companhias com linguagens pornográficas. Mulher, saia de perto dessas pessoas. Diga não ao computador. Nada de acessar a internet sozinho, tarde da noite. Nada de abrir TV, tarde da noite. Evite, corte este mal. Jogue a revista fora. Jogue essas imagens fora. Vigie. Mateus 5, 29. Abra sua Bíblia. Eu vou terminar nesse texto. Mateus 5. Se você não fizer isso, você nunca vai se libertar da pornografia. Nunca. Mateus 5, 29. Que diz aí?
Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmão? Ele está falando exatamente de pornografia. Leia os versículos anteriores. Não adulterarás. Qualquer um que olhar para uma mulher impura e desejar com ela comete adultério. É exatamente disso que ele está falando. Então entenda isso. Se a pornografia está te fazendo pecar, e o meio, a fonte disso, irmão, é a internet, cancela a internet, vende teu computador, avisa alguém que você está indo na internet, e quando você sair, peça para essa pessoa rastrear, fazer o histórico do que você acessou, mas não dê lugar a isso mais. Você fica sozinho quando está no computador. Você vai para a Lan House, porque lá ninguém lhe conhece. Você usa internet no celular, em casa. Você anda com pessoas pornográficas, de mente poluída. Você liga a TV em programas indecentes, em altas horas. Ah, pastor, eu não posso ter internet em casa, pastor. Pois cancele. Cancele. Ah, pastor, programa de TV. Tira de lá. Ah, pastor, aquelas pessoas, corta as influências, acaba a amizade. Corte esse ciclo de amizade que você tem com essas pessoas. Fique de pé. Ei, você não precisa de pornografia para ser feliz com a sua esposa. Solteiros, vocês não precisam disso. Isso só vai poluir suas mentes e seus corações. Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tenebroso. Olha para o teu irmão e faz só mais uma pergunta para ele. Irmão, irmã, os teus olhos são luz ou são tenebrosos? Corte todo tipo de estímulo pornográfico. Tire seus olhos disso. O salmista escreveu no Salmo 1:3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei. Jó 31:1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem. Ele está dizendo: eu não colocarei os meus olhos na nudez. Não vou olhar a nudez. Então quebre o estímulo que causa os outros males que aqui já foram citados. Quebre. 1 Coríntios 6:18 diz: fugir da prostituição. Fugir. Tenha atitudes drásticas. Acertei agora. Tenha atitudes drásticas. Foge. Corta teu olho. Elimina. Claro que eu não estou falando que você vai arrancar o seu olho físico, não. Você sabe o que eu estou dizendo. Corte as fontes. Corte os estímulos. Paulo, aconselhando a Timóteo, diz: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Fecha teus olhos. Senhor Deus, está aí tua palavra, Pai.
foi pregada, Senhor Deus, foi ministrada nesta noite, e eu não posso, Pai, convencê-los, se não for o Teu Espírito Santo agora, Pai, neste momento, a levar os seus corações ao arrependimento, à mudança de vida, Pai, ninguém mais fará, Senhor Deus. Eu oro, Pai, para que diante desta palavra, seus corações sejam compungidos, e eles venham, ó Pai, buscar um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento. Que haja, Pai, neste momento, conversões, abandono de pecado, confissão de pecado. Que haja nesta noite, Pai, uma verdadeira conversão. Que haja temor, que haja santidade. Eu coloco diante de Ti, Pai, agora todas estas vidas que me escutam, que estão agora, Pai, confessando, arrependidos, reconhecendo, Pai, que estavam vivendo assim, que estavam, Pai, com as suas vidas, seus casamentos, seus relacionamentos, suas mentes, seus corações contaminados com o vício da pornografia, mas que nessa noite cadeias sejam arrancadas, correntes sejam quebradas, grilhões sejam quebrados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Seja livre deste mal. Seja santo. Purifique o seu leito. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, traz constrangimento, Pai. Santifica a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Santifica o teu povo, Pai. Eu vou continuar pregando, Pai. Eu vou continuar, ó Pai, doutrinando, Senhor Deus, ainda que isso me custe, ó Pai, ainda que isso, ó Deus, venha me levar a ter prejuízos, ó Pai, humanos, financeiros, não importa, Senhor, eu pregarei a Tua palavra. Certa vez um pastor foi pregar contra isso, contra a pornografia numa igreja. E o pastor mandou ele calar a boca, não fale sobre isso não. Não pregue sobre isso não, porque aqui na igreja tem muitos homens e mulheres que não vão para a sua cama sem antes não consumir a pornografia. Não pregue sobre isso aqui não. Eu não sei como é que você está se sentindo agora. Eu não sei como é que está agora o teu coração diante desta palavra, meu amado, minha amada. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus falou neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda a Ele. Aplauda a Deus. Glória a Deus. Amém, amados?